febre. dolorosa Aleluia. se entregou. Glória a Deus. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Cante, igreja. Eu me rendo ao seu amor. Declare. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Aleluia. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Jesus, Jesus, Aleluia. Jesus, Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Você que está aqui nessa noite, você que está em casa também acompanhando essa programação, que Deus possa te abençoar poderosamente. Como eu sempre tenho dito, você está no melhor lugar do planeta Terra. Quantos creem? Porque o melhor lugar onde nós podemos estar é na presença do Senhor. Eu vou continuar insistindo nessa frase, talvez você fale assim, mas não tem tanto sentido, o pastor está sempre repetindo esse texto no início das reuniões, mas eu quero que fique bem gravado, porque eu creio que isso não vai acontecer jamais, mas se algum dia acontecer de você não estiver na presença de Deus, você vai ouvir a voz do pastor Wander falando que o melhor lugar é na presença de Deus. Amém? Eu quero que nesse dia essa voz vai ecoar nos teus ouvidos, que o melhor lugar é na presença de Deus, o melhor lugar é na presença de Deus. E a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 18, declara que é onde dois ou mais se reúnem no nome dele, ali ele está presente. Amém? Aqui tem homens e mulheres na presença do Senhor e também dentro dos lares, que Deus possa te abençoar poderosamente. Estava vendo aqui, nós temos pessoas de Minas Gerais assistindo o culto, acompanhando o culto, participando desse culto, gente lá do Paraná, aonde você estiver, manda o seu joinha e também coloque aí o estado, a região onde você está assistindo. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite, hoje é o Dia das Mães, parabéns a todas as mamães que estão aqui no templo e que também estão nos lares, que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente. Amém? A palavra que eu quero compartilhar está no livro de Gênesis, no capítulo 18, versículo 9 a seguir. Se alguém puder trazer água, eu vou ficar agradecido. Gênesis capítulo 18, versículo 9 a seguir. Eu estou trabalhando hoje, Wagner, com a versão NVI, e o tema é Sara, mãe de multidões. Ainda não saiu nenhuma canção, com esse tema, sai com Abraão, eu serei pai de multidões, ainda não saiu, eu serei mãe de multidões. Sara, mãe de multidões. Quantos encontraram o texto? Se estiver com dificuldade, está aqui na frente. Amém? Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Os anjos que estavam na frente da tenda, fizeram essa pergunta para Abraão. E ele responde, ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor. Então os anjos aqui, o anjo do Senhor está representando o próprio Deus ali na frente de Abraão. Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. Muito obrigado. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Presta atenção agora. Por isso riu consigo. Por isso riu consigo mesma, quando pensou. Então quer dizer que
foi algo ali, né? Só ela achou que ninguém estava vendo. Depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer de ter um filho no colo? Ainda terei este prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu, ela estava, né, atrás da porta, lá na cortina, porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Quantos podem dizer amém? Na primavera, Abraão, eu volto e já verei Sara com um filho no colo. Meditando nesse texto aqui hoje, amado, ele fala muito sobre a fé. Apesar que não vemos isso aqui inicialmente, mas você vai entender, né, a partir do momento que nós formos adentrando a este assunto, está falando muito sobre fé. Veja bem, a fé não pode ser, né, uma imposição, não tem como eu te impor, fala, não, você é obrigado a ter fé, você vai ter fé. A fé, ela não pode ser uma imposição, a fé é uma decisão. Eu decido ter fé. Quantos podem dizer amém? Então repita comigo, eu decido, eu tomo uma decisão de ter fé. Amém? Então você tomou uma decisão, então essa decisão implica agora uma atitude sua, de daqui para frente andar sendo um homem de fé e uma mulher de fé. Amém? Eu não posso te impor, mas você pode decidir. Então é você que tem que decidir se vai crer, se você toma posse da palavra que estou ministrando nessa noite ou não. É comum quando nós pregamos uma palavra, alguém chega assim e fala assim, pastor, essa palavra mudou a minha vida. Às vezes eu estou pregando em algum lugar, às vezes encontro alguém na rua, fala assim, pastor Wander, sim, você pregou lá na igreja do pastor fulano de tal, e aquele dia o senhor pregou tal assunto, é verdade? Pregou. E essa palavra mudou a minha vida. Por quê? Essa palavra ativou a fé naquele homem, ativou a fé dentro daquela mulher, então ela decidiu crer naquela palavra e ela tomou posse. A palavra, quando ela é ministrada e eu tomo posse, ela gera transformação na minha vida, na minha casa e tudo que está ao redor. Quantos podem dizer amém? Quando eu decido crer, né, quando eu tomo essa decisão de crer, né, eu alimento a fé e algo começa a ser gerado, algo começa a tomar vida dentro de mim e ao redor. É assim uma mulher que está gestante, quando ela recebe ali o resultado do exame, que ela está gestante, um exame positivo, tudo ao redor começa a mudar, não é verdade? Começa a mudar dentro de casa, no meio da família, né? Começa os preparativos, porque algo está acontecendo, assim é a fé precisa ser gerada dentro de nós. O que é que precisa acontecer na tua vida? Aonde que você precisa alcançar? Então você precisa gerar essa fé e eu creio que vai vir à luz no nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Veja bem, a palavra de Deus, esta palavra viva e eficaz, ela vai alimentar a sua fé. Durante essa decisão e essa caminhada que você está tomando hoje, essa palavra vai ser combustível, ela vai alimentar a sua fé para você caminhar. Veja bem, as experiências que eu tenho, elas alimentam apenas os meus sentidos. Por incrível que pareça, elas alimentam apenas os meus sentidos, e muitas vezes os meus sentidos, os meus sentimentos podem me enganar. Então, por isso que eu preciso andar de acordo com essa palavra e que ela seja uma bússola na minha vida. Amém, amados? Me apontando a direção que eu devo caminhar. Quem anda pela fé não pode considerar aquilo que vê. Quem anda pela fé não
pode considerar o que você está vendo. Porque de repente você está vendo, né, perto de você situações tão difíceis acontecendo, e aí você, por causa dessas situações, o que os seus olhos estão vendo, ou aquilo que você está sentindo, você fala, não vai dar certo, não vou conseguir, nunca serei capaz. Por quê? Porque você está condicionando algo que Deus pode fazer na tua vida extraordinário, você está limitando por causa da situação que você está vivendo. Então, a fé jamais pode considerar aquilo que vê. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. A fé, ela vence na prova. Quando vêm as provações, a fé, ela vence. Foi assim que aconteceu, né, na Babilônia, quando o rei Nabucodonosor, né, baixou um decreto, e nesse decreto, quando as buzinas, os instrumentos tocassem, todos precisavam se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor. Mas 3 jovens, né, continuaram de pé. 3 jovens não se curvaram diante da musiquinha do rei. 3 jovens, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, se mantiveram de pé. E por se manter de pé, foram lançados numa fornalha de fogo, e a palavra do Senhor diz que aqueceram 7 vezes mais. Mesmo assim, estavam andando pelo fogo, e o rei falava assim, eu lancei 3, mas estou vendo mais um lá dentro. Glória a Deus, o próprio Senhor estava com eles no meio do fogo, ou seja, a fé vence nas provações. Quando você está no calor, nos desafios das provações, você pode ter certeza que a fé te leva a vencer. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia, você que está aqui, você que está em casa, receba essa palavra no teu coração em nome de Jesus. A fé não se mostra agitada. Um homem e uma mulher de fé não vai estar agitado, correndo, desesperado, desescabelando, arrancando os cabelos. Eu acho que falei até errado a palavra em português. Arrancando os cabelos. Ele não vai fazer isso, porque ele confia no Senhor, ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Lembra daqueles homens no barco, a tempestade vinha e estava assolando aquela embarcação, e eles com medo de afundar, mestre, mestre, acorda, porque senão nós vamos perecer. O Senhor Jesus levanta e olha para aqueles discípulos, dizendo, homens de pequena fé, justamente porque no meio de uma tempestade, a fé se mostraram agitados, né? Ficaram desesperados. E, na verdade, um homem e uma mulher de fé, eles confiam no Senhor e sabem que Ele está no controle de todas as coisas. Glória a Deus, amados. A fé não pode ser subjugada. Ela não pode ser subjugada, ela tem que ficar aqui embaixo do meu sapato. Não, a fé ela não é subjugada. Não conseguiram subjugar Daniel, quando disseram que não poderia prostrar e orar durante, né, alguns dias, mas Daniel, ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, e ele continuou orando e se prostrando diante de Deus, e por causa disso, ainda no reinado de Ciro, ele foi lançado na cova junto com na cova dos leões, junto com os leões já estavam lá dentro. Então a fé não foi subjugada, porque ali dentro daquele lugar, os leões começaram a jejuar. Glória a Deus, a fé não é subjugada. Ah, então, pastor, eu estou perdendo a minha fé por causa disso, por causa dessa pressão, por causa da pandemia, por causa daquilo lá. Irmão, a fé não pode ser subjugada. Em hipótese alguma ela pode ser subjugada. Continua crendo, porque eu tenho certeza que o milagre vai acontecer na tua vida, e quantos creem nisso, diga amém. Então, amados, para alimentar a fé, como eu disse, você precisa ler. De repente, você lê muitos artigos na internet, você lê muitas coisas, mas o principal, o sustento básico, que é a palavra de Deus, você não lê. Não tem o hábito da leitura, e como eu estou desafiando essa igreja a ler pelo menos um capítulo por dia.
Então a fé, ela precisa desse alimento, você precisa ler, você precisa ouvir como você está fazendo agora, você precisa praticar a palavra, não somente ouvir, como está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 22. Sedes praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vos mesmo. Então você precisa praticar e precisa confessar. É quando você declara a palavra de Deus na sua vida. A palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus está dizendo isso. É Romanos 10, quando diz, né, com a boca, com os lábios se confessa, com o coração se crê e com a boca confessa a respeito da salvação. Então eu preciso confessar, eu declaro que a minha casa é uma casa de bênção, eu declaro que a minha casa, né, o Espírito de Deus se manifesta neste lugar, eu preciso declarar a palavra de Deus, amém, amados? Então a palavra de Deus, quando eu tomo essa atitude, ela se torna parte de mim, ela se torna o meu dia a dia, o ar que eu respiro, ela começa a ter vida dentro de mim, amados. Eu estava conversando esses dias, né? A vontade da carne, você vai subjugá-la através do jejum. As promessas de Deus, você vai reivindicar promessas de Deus na sua vida através da oração e não da murmuração. Mas o que vai alimentar tudo isso é a palavra de Deus constante sobre a tua vida. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Amados, quando você toma a decisão de acreditar, eu tenho certeza que tudo vai mudar ao teu redor. Amém? Tudo vai mudar ao teu redor. Eu lembro quando eu era criança, assistia alguns desenhos animados, que quando, né, aquele personagem estava vindo, uma nuvenzinha negra estava vindo na cabeça dele, soltando raios e chuva. Já viram assim essas imagens? Então, quando você decide crer, quando você toma posse da palavra de Deus, essa nuvenzinha negra desaparece no nome do Senhor Jesus. Mas voltando para o texto, né, nós estamos falando de um casal, né, com uma grande promessa. Estamos falando de um casal aqui que marcou a história, é o patriarca. Nós estamos falando aqui da matriarca do povo hebreu, o pai de multidões e da mãe de multidões. Estamos falando de um homem e de uma mulher que largaram tudo em Ur dos Caldeus, porque ouviu a voz de Deus e foram em direção às promessas, aquilo que Deus estava mostrando para eles. Amados, mas é interessante estudando esse texto, que tantas possibilidades na vida desse casal, escuta, tantas possibilidades, mas é justamente na impossibilidade que Deus trabalha. Né? Tantas possibilidades que Deus pode fazer na tua vida e através de você, mas é justamente na impossibilidade que você tem que Ele quer agir, que Ele quer trabalhar. Quantos podem dizer amém? Será que tem alguém vivo neste lugar? Estou vendo um povo muito calado nessa noite. Aleluia! Me ajude a pregar esta palavra, irmãos. Então veja bem, promessas são provadas pelo tempo. Como eu já tenho 25 anos, 26 anos de crente, e eu vejo que muitos se perderam pelo meio do caminho, porque não suportaram o tempo da promessa. Acharam que se cumpririam no dia seguinte, promessas que o Senhor manifestou, mas as promessas, elas passam pela prova do tempo, justamente para provar e para revelar o que está dentro do nosso coração. Aleluia, eu creio que estou falando com homens e mulheres neste lugar, eu creio que estou falando com homens e mulheres através da internet, que tem grandes promessas de Deus, mas promessas que estão sendo provadas pelo tempo. Mas se você resistir, se você continuar caminhando, seguindo a voz de Deus, pode ter certeza que você vai conquistar. Aleluia! Amados, agora o que me chama a atenção nesse texto que nós acabamos de ler, é justamente quando Sara está ali na tenda, né, o Abraão junto com os anjos lá fora, e ela aqui ouvindo o que estavam conversando. E de repente, quando o anjo fala para Abraão, a sua mulher dará à luz um filho.
A palavra do Senhor diz que ela riu consigo mesma. Ela riu consigo mesma. Não foi por deboche. Eu não vejo aqui ela debochando, aquela risada escrachada, aquela risada de deboche a respeito de um assunto ou de alguém, né? Ou então rindo de uma grande piada, mas é aquela risada amarela, aquela risada que muitas vezes ela vem com dor, vem com uma descrença, aquela risada que, se você jogar essa risada lá no Google, né, se jogar ela no caça-palavras do Google, vai aparecer lá, eu? Logo eu? Porque olhando para essa mulher aqui, eu me vejo também nessa história. Eu me lembro que em 1995, eu tive uma grande experiência com Deus e a partir daí minha vida mudou, eu tive um encontro sobrenatural com Deus. E passou alguns meses, uma senhora da igreja chegou para mim e falou assim: Wander, eu com a idade de 20 anos, Wander, Deus está falando para mim que você será um pastor. Naquele momento eu fiz como Sara, eu comecei a dar risadas dentro de mim. Porque automático eu olhei para mim, eu falei, quem? Eu estava recém-convertido. Eu falei, piolho de danceteria, pastor? Eu não sei se usa mais essa expressão hoje, mas naquele tempo usava. Quem não saía da danceteria era piolho de danceteria. Piolho de danceteria vai ser pastor? Então, dentro de mim eu comecei a rir, porque eu me julguei incapaz. Eu não via, né, estrutura e possibilidades para que isso acontecesse. Estava preparando esse sermão, lembro do dia que minha esposa, nós estávamos na igreja, e não lembro se era uma vigília, um culto normal, mas estava tendo uma reunião, e essa senhora chegou na frente dela, eu estava assim mais ou menos nessa direção, chegou na frente, pegou na mão dela assim, falou assim, Fabiana, eu vejo você liderando mulheres, uma multidão de mulheres atrás de você. Nós entramos dentro do carro naquela noite, um olhou para o outro e começamos a rir dentro de nós, ou dentro do carro. Porque naquele momento ela disse, eu? Será que não é raro o endereço dessa promessa? E aí eu lembrando que ano passado, antes da pandemia, teve aqui a conferência de mulheres, onde tinha 150 mulheres aqui dentro, lembram disso? E na mesma semana ela estava lá na IBN Renovo, onde tinha mais de 150 mulheres, e ela ministrando. Então aquela palavra se cumpriu. Então hoje talvez você está assim diante de algumas impossibilidades, de algumas coisas que você julga incapaz, que você julga impossível, você está dando essa risada dentro de você. Logo eu, quem sou eu? Mas não está rindo de deboche, está rindo de nervoso. Está rindo assim, olhando para a sua estrutura, falando assim, quem sou eu para fazer isso? Mas se ele falou, pode ter certeza que ele é fiel para cumprir. Amém? Ela riu. E ela pode ter certeza que eu vou voltar aqui ano que vem e vou ver ela com um filho nos braços. O Wander riu. Pode ter certeza que daqui a alguns anos eu vou visitar lá em Cuiabá e vou ver ele pregando numa igreja. Ah, Fabiana riu. Ela vai ver daqui um dia, vai ter uma multidão de mulher para ela cuidar, em nome do Senhor Jesus. Deus, né, Ele trabalha nas nossas impossibilidades. Quantos podem dizer amém? Então, veja bem, muitas vezes, quando Deus libera uma palavra, né, sobre a tua vida, a primeira coisa que você faz é avaliar a situação que está ao seu redor e dizer, de jeito nenhum. A primeira coisa que você faz é isso, e eu falo, mas é interessante, porque eu e minha esposa têm experiência nisso. Às vezes a gente vai visitar alguém, vai orar por alguém, numa reunião, numa vigília, e Deus fala assim, fala isso para fulano, como usa minha esposa. E geralmente as pessoas, se percebe uma incredulidade. Uma incredulidade. De jeito nenhum, justamente porque não está tomando uma atitude de fé,
mas está olhando aquilo que os olhos podem ver e às vezes o que está vendo não é bom. Não é bom o que você está vendo aqui, o que está acontecendo, e automaticamente você acha que isso não pode acontecer justamente com você. Mas se Deus está falando com você, é porque Ele te conhece. Quantos podem dizer amém? Porque foi assim que aconteceu com Jeremias. Eu falei isso na semana passada, correndo com os cavalos, quando Deus, né, se manifesta para Jeremias. Jeremias falou assim, Deus, eu não passo de uma criança, eu sou uma criança. E os estudiosos falam que naquela época Jeremias já tinha uns 20 anos de idade. Eu não passo, porque ele se via como uma criança diante da responsabilidade. Mas Deus estava olhando e falando assim, não, você é um muro de bronze, ou de ferro, não me lembro, né? Você é um muro de bronze, né? As colunas são de ferro, justamente mostrando, trazendo a ele em visões como Deus estava enxergando ele. E muitas vezes Deus está falando contigo e você fala assim, eu não passo de criança, ainda sou um menino. Em nome do Senhor Jesus, você já é um homem, uma mulher compromissado na fé, no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, amados, aí nesse momento o anjo fala algo interessante. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? O que é que você vai responder? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa impossível? Existe alguma coisa impossível? Igreja, responde, existe alguma coisa impossível para Deus? Não. Deus pode todas as coisas, e eu lembrei daquele filme Desafiando os Gigantes. Quem já assistiu, um filme muito antigo, né, quando o time ganha de forma muito sobrenatural, e ele está ali chorando junto com a equipe, quando a esposa chega, né, com o resultado lá do médico, que ela estava grávida, né, e ele estava justamente declarando essa frase, perguntando para o time de futebol se existia alguma coisa impossível para Deus. A fé, como eu disse para vocês, ela não considera o que vê. A fé não considera o que vê. Amados, Sara tinha um relatório de dificuldades. Eu já estou de idade. O meu esposo já está de idade também. Então, automaticamente, ela já tinha um relatório de dificuldade. E talvez hoje, você que está ouvindo essa mensagem, se você tem uma promessa de Deus no seu coração, mas você já pega o relatório, deixa eu pegar o relatório de dificuldade, vou mostrar para Deus que eu não sou essa pessoa. Deus está falando assim, eu quero te usar. Você fala, não, Deus, não sou eu não, porque eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade. Você já tem um relatório pronto. Eu vou pegar o meu relatório de dificuldade. Ela já tinha o relatório de dificuldade, né, mostrando que jamais poderia ser justamente ela. Sabe por quê? Porque geralmente, amados, nós queremos atrelar a nossa fé às experiências que nós tivemos. E às vezes, na maioria das vezes, as experiências, principalmente na infância, não foram boas. Então você quer atrelar a fé justamente a isso, por isso que a fé não considera aquilo que vê. Amém? Ela não considera. Foi como os discípulos, antes de ser chamado pelo Senhor, a palavra diz que eles pescaram a noite inteira e não pegaram peixe. E quando chegaram às margens, quem estava ali? O Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus falou para eles? Volta e lance as redes, não foi? E aí, naquele momento, Pedro olhou para o Senhor Jesus e falou, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas em cima da tua palavra lançaremos as nossas redes. Glória a Deus. Então, ele poderia, baseado naquilo que ele estava vendo, falar assim, não vou, já é de manhã, a noite já passou, agora os peixes já não estão mais lá. Se nós já a noite inteira não pegou nada, agora de manhã que vamos pegar alguma coisa? Não, nós não vamos para lá novamente não.
temos outros compromissos para fazer durante o dia. Mas eles obedeceram à palavra do Senhor, mesmo que a experiência foi dolorosa durante a noite, e voltaram com o barco. Olha só, a obediência, ela te leva para dentro do milagre. Por isso que é interessante aquela frase que diz: onde a minha fé não vai, a minha obediência alcança. Senhor, se o Senhor está falando, eu vou fazer. E aí eles lançaram a rede, e a rede agora estava cheia de peixes, né, de modo que a rede já estava a ponto de arrebentar. Glória a Deus. Então veja bem que Deus trabalhou nas impossibilidades desse grupo. Mas eles tomaram uma decisão de lançar as redes na palavra do Senhor. Então que nessa noite você possa colocar todas as suas expectativas em Deus. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. E é geralmente no calor de cada situação é onde Deus vai liberar uma palavra. Interessante, amados, veja bem, Ele libera palavras geralmente no calor de situações que estão acontecendo. Deus libera uma palavra de vitória diante de um cenário de derrota. Foi isso que Deus fez com Gideão. Eu acho interessante que quando o anjo estava ali observando, olha só, Gideão pegando aquele feixe de trigo e malhando o trigo no lugar onde se espremia a uva. Gideão estava aqui com o feixe de trigo fazendo esse movimento aqui, ó, e olhando se não via midianitas para tomar a colheita. Então ele pegava um pouquinho aqui, batia e olhava e ia fazendo, com medo, com pressa de terminar aquele serviço, recolher os grãos e levar para casa. Então, nessa posição, você está vendo algum homem guerreiro? Sim ou não? Eu estou vendo um agricultor. Eu estou vendo um agricultor com muito medo de ser apanhado pelos midianitas, aqui observando. E de repente o anjo chega e fala assim: homem valoroso. E automaticamente ele já olhou, já fez, né, uma análise, já tinha um relatório de dificuldade. Quem sou eu? O menor da casa do meu pai, a menor tribo de Israel. E veja bem que nessa situação, Deus poderia falar assim: Gideão, você vai ser um grande agricultor, hein? Porque você está malhando o trigo no lagar, agora você vai plantar e vai fazer uma grande colheita, hein? Rapaz, você é bom na agricultura. Aí seria dentro das possibilidades dele. Mas aí vem uma situação totalmente contrária. Homem valoroso, né? Agora nas minhas frases, estou te levantando para enfrentar os midianitas. Está falando como se estivesse falando com um general de guerra. Está falando como, né, naqueles filmes lá, que chega aquele general e vai atrás do Rambo, né? Vai onde o Rambo está escondido e fala assim: Rambo, os Estados Unidos of America precisa de você. Né? Mais ou menos assim. Né? Quem vê assim fala que chegou aquele cara com a boinazinha assim, e o Rambo lá, né? Com aquela tirinha da cabeça, com um cutum, com aquela facona aqui, não tem, malhando o trigo. Vocês estão me entendendo? Eu estou fazendo isso para ver se vocês conseguem entender na hora que eu estava preparando essa palavra. Não, mas ele chega lá, tem um agricultor. E para esse agricultor, ele fala que vai vencer os midianitas. Então, veja bem, Deus trabalha, né, nas nossas impossibilidades. Glória a Deus. Então, né, na maioria das vezes, aquilo que você julga que não é capaz, Ele é capaz de fazer. Glória a Deus. E ali libera uma palavra que eles vão vencer os midianitas. Ou seja, naquela situação, libera uma palavra de vitória num cenário de derrota. Glória a Deus. Mas se Gideão continua insistindo naquilo que os olhos estavam vendo, não, eu não vou, porque os midianitas estão por toda parte. Fulano já foi levado, fulano morreu, eu não vou, eu não saio daqui, eu só quero, ó Deus, eu só quero pegar essa colheita aqui e levar para minha casa, só isso. Mas ele decide confiar no Senhor.
É assim que Deus libera a palavra. Deus liberou uma palavra de cura. Veja bem, Deus libera uma palavra de cura diante de uma enfermidade mortal. E isso aconteceu com Ezequias. Quando Deus pede para o profeta Isaías, vai lá e fala para Ezequias colocar a casa em ordem. Agora eu estou falando na minha frase, né, do meu jeito, na tradução livre do Wander, né? Pede para colocar a casa em ordem, porque já vou recolher. E a palavra do Senhor diz que naquele momento ele começou a chorar e começou a falar com Deus, né, da vida, daquilo que ele já tinha feito pelo Senhor. E antes do profeta sair, né, do palácio, Deus fala para o profeta, agora volta lá, porque eu vi a oração do meu servo. E a palavra do Senhor diz que deu mais 15 anos de vida para ele. Então, diante de um cenário de morte, Deus liberou uma palavra de vida. Glória a Deus. Então são nessas situações onde você pensa, tudo acabou, tudo terminou, não tem mais jeito para mim. É nessas circunstâncias que Ele libera uma palavra que muda a tua história. Deus libera uma palavra de prosperidade no meio da escassez. Quando o povo estava no deserto, Moisés, e agora o que nós vamos comer? Fala para o povo preparar as vasilhas, porque hoje pão vai chover dos céus. Glória a Deus. E foram alimentados pelo maná. Amado, o que nos torna forte não é a nossa força física, e sim o quanto a palavra de Deus está entranhada em nossas células, em nossos ossos. Quantos podem dizer amém? É isso que vai nos tornar fortes e resilientes no dia da tempestade, nos dias dos desafios. Então, quanto mais ela estiver entranhada, quanto você mais estiver encharcado pela palavra de Deus, mais fé você vai ter para ter vitória. Quantos podem dizer amém? Então, veja bem que a fé, ela é algo presente. A fé é algo presente, presta atenção. A fé é algo presente. Eu preciso crer agora. É que nem diz minha oferta, a pastora Laura pregando. Eu preciso crer agora. Amém? Ah, não, quando eu tiver, quando eu puder. Você acha que vai dar certo assim? Sim ou não? Eu falo para os irmãos quando estão comigo na obra. Esses dias o irmão estava falando comigo, pastor, né, olha, se eu acertasse na Mega Sena, eu construiria logo esse templo aqui e tal, não sei o quê, falando bem assim para mim. E como a gente tem liberdade ali naquele sol quente, no calor da batalha, né, com o enxadão na mão, tudo, eu falei assim, irmão, vou ser muito sincero, o discipulado do enxadão, da picareta, né, da alavanca. Eu falei, irmão, sendo sincero para você, quando alguém me fala, não leve a mal, por favor, viu, gente? Eu estou abrindo meu coração, abri lá no discipulado do enxadão, vou abrir aqui agora no ar-condicionado. Eu falei assim, peguei assim, parei com acho que estava com a alavanca, não sei, falei assim, irmão, não leva a mal não, mas quando uma pessoa fala assim para mim, se eu acertar na Mega Sena, eu construo um templo, vem uma frase na minha cabeça automaticamente que diz assim, de boas intenções o inferno está cheio. Posso explicar, porque aquele que não é fiel no pouco, que no muito não será. Então a fé, ela é algo presente. É uma semente que eu lanço hoje para colher num futuro. Então eu preciso acreditar agora. Eu preciso crer agora, mesmo que as situações não sejam favoráveis. Que nem tem uma canção que diz assim, quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Já ouviram essa canção? Tudo está dizendo não, mas eu sou encorajado a prosseguir pela voz que estou ouvindo de Deus. Quantos podem dizer amém? Então, amados, Sara ela teve dificuldade, porque ela observou e ela olhou imediatamente para a sua estrutura. E Deus, Ele não opera baseado na estrutura que você vê. Presta atenção, você que estava dormindo, acorde agora em casa. Deus, Ele não manifesta o poder, ou Ele está se baseando naquilo que você vê, como você se enxerga. Né, a sua capacidade, os seus talentos, os seus dons. Ele opera na sua fé
de acreditar e na sua obediência, de cumprir aquilo que Ele está dizendo para você. Amém? É assim que Ele opera, porque veja bem, Ele pegou um homem que era agricultor, que não tinha talento com armas, e o levantou para ser líder de um exército. Amém? Porque decidiu crer e decidiu obedecer. É assim que Ele faz. Então, às vezes eu penso assim, mas eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho talento para aquilo, eu não tenho dom para isso. Quando essa pessoa chegou e falou assim que um dia eu seria pastor, a primeira coisa que eu pensei foi assim, eu não tenho nem coragem de falar na frente de ninguém. 2, 3 pessoas já ficam com vergonha. Na sala de aula eu tinha vergonha de apresentar os meus trabalhos. Não sei se isso já aconteceu com você, mas quando a professora fala assim, se reúne no grupo e faça um trabalho. Então a gente fazia o trabalho aqui, né? Quem vai falar? A fulana vai falar, o fulano vai falar, mas nunca era eu. Eu ajudava a fazer o trabalho, mas eu não era aquele que queria estar lá na frente na hora de expor o trabalho. Então, de repente você está achando que é por causa da capacidade que você está vendo, ou não está vendo, ou do talento, ou do dom, não. Ele opera justamente baseado na sua fé de acreditar e na sua obediência. Quantos podem dar um glória a Deus? Então, na verdade, é nós que nos limitamos. É nós que criamos limites e barreiras, né, e limitamos o agir de Deus em nossas vidas. Enquanto Deus pode operar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, livro de Efésios, nós limitamos, fala, Deus, eu não creio, o Senhor não pode agir, a gente fala isso para Deus. E veja bem, naquele momento o anjo repreende Sara. Poderia ter passado batido, porque a conversa estava aqui. Sara ouvindo atrás da cortina, ou seja, atrás da porta. Então os anjos falando ali com Abraão, poderia ter passado batido esse riso de Sara. Mas o anjo lá já responde, né? Tipo assim, estou ouvindo, eu sei o que você está fazendo atrás dessa porta. Ela falou assim, não estou rindo, não, acabou de mentir, você está rindo sim. Ou seja, ela é repreendida pelo anjo. O anjo repreendeu ela. E aquilo despertou a fé naquela mulher. E às vezes nós precisamos dessa repreensão, por isso que é importante o discipulado, né? É importante de repente alguém que te puxa a orelha, alguém que te sacode. É por isso que às vezes nós entendemos errado, entendemos que o discipulado, fulaninho, nananã. O anjo poderia ter feito isso, né? Sara, vem para fora, não é assim, Sara, né? Nós vamos fazer assim, assado e assim, vou desenhar para você aqui na terra. Então ele repreende Sara. E isso desperta a fé naquela mulher, porque está em Hebreus capítulo 11, versículo 11 ao 12, que diz assim, olha, pela fé, Abraão e também a própria Sara, presta atenção no início, pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. Por quê? Porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, a partir do momento que ela foi repreendida, ela creu naquela promessa e na palavra que estava sendo liberada sobre a vida dela. Assim, daquele homem que já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, na vida daqueles que estão ouvindo, coisas tão maravilhosas e grandiosas, mas você precisa aprender e tomar a decisão de caminhar por fé e obedecer o Senhor. Amém? Veja bem, Sara, ela riu em oculto. Era só ela. Talvez num pensamento, uma risada muito baixa ali atrás daquela porta, dentro daquela tenda. Estou falando porta, mas era uma cortina. Ela riu ali escondido de uma impossibilidade, de uma limitação. Quem sou eu?
Mas agora nós vamos para Gênesis capítulo 21, do versículo 1 ao 7, e olha o que diz o texto. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. O Senhor foi bondoso com Sara. Amém, amados? Como lhe dissera, e fez por ela o que lhe prometera. Quantos acreditam que o Senhor é bom? Deus tem promessa na sua vida. Olha para quem está do lado e fala assim, Deus tem promessa na tua vida. Mais uma vez. Agora fala assim, o Senhor é bom. Amém, amados? Ele é fiel para cumprir as promessas. Mas você tem que entender que toda promessa está condicionada à minha decisão de acreditar. Por isso que algumas promessas não se cumprem. Porque esbarra justamente aqui, ó, nessa pecinha. Lembra que o problema não é Deus, o problema somos nós. Amém? Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, gente. Sara estava aí com seus 90 aninhos, 90 rosas do jardim da existência. Já tinha ouvido 90 parabéns para você. Glória a Deus. 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E agora olha só, agora entra aqui uma declaração de Sara. E Sara disse, Deus me encheu de riso. Deus me encheu de riso. Aquilo que era algo que estava dentro dela, que feria, que machucava, agora publicamente ela pode compartilhar essa alegria. Glória a Deus. Quando falaram assim que um dia eu seria pastor, eu ri dentro de mim. Cheguei em casa e falei, quem sou eu? O piolho de danceteria vai ser pastor um dia. Que jeito. A Fabiana falou assim, quem sou eu? E aquilo que nós, muitas vezes, achamos graça dentro de nós, nos vimos incapazes, hoje a gente pode compartilhar essa alegria publicamente. E, sinceramente, o que fez toda a diferença foi acreditar e obedecer diante de um monte de situações desfavoráveis. Continuar crendo nas promessas de Deus. Então, Deus me encheu de riso. Olha só. Então, de repente, hoje tem algo que te machuca. Hoje tem algo que está te ferindo. Né? Pode ter certeza que você vai vencer essa prova. Você vai subjugar esta situação. E logo, logo a sua boca se encherá de riso, de alegria, e você vai poder compartilhar isso com as outras pessoas. E todos os que souberem disso rirão comigo. Vai ser uma grande festa o seu testemunho. Vai ser uma grande festa o teu testemunho. Talvez hoje é choro, talvez hoje é ranger de dente, mas pode ter certeza que será uma grande festa, e me convide para essa festa em nome de Jesus. Me convide para essa festa em nome de Jesus. Amém? E acrescentou, quem diria, né? Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Quem diria? Quem diria que o fulano ia vencer? Quem diria que a fulana iria vencer? Wander e Fabiana são pastores, nós já ouvimos isso. Quem diria? Quem diria? Mas nós preferimos crer e obedecer. Quantos podem dizer amém? Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Ou seja, talvez você ache que está tarde demais para Deus fazer algo na sua vida. Já é tarde demais. Nunca é tarde para Deus. Nunca é tarde para Ele restaurar,
para Ele curar, para Ele libertar, no nome do Senhor Jesus. Quantos tomam posse dessa palavra? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Sara, a mãe de multidões. Glória a Deus. Que palavra poderosa ministrada hoje no Dia das Mães. Como essa mulher ensina para nós. Talvez você, muitas vezes, disse assim: Deus, eu só vejo um milagre na vida do meu vizinho. Eu só vejo um milagre aqui na vida. Eu vejo fulano e Beltrano dando testemunho. E quando será o meu? Essa mulher já tinha 90 anos. Imagina quantas mulheres ela viu com criança no colo. Imagina ela olhando, né, as primas, as tias, as amigas, as vizinhas, tudo com filho no colo. E ela que tinha uma promessa de ser mãe de multidões, cadê o filho? Naquela época, uma mulher que não gerava, naquela sociedade era uma mulher que não tinha valor, poderia ser até mesmo desprezada pelo próprio marido. Imagina o coração dessa mulher. E talvez tem situações na sua vida que você também passa por isso. Áreas que se tornaram estéreis, não produz vida. Talvez dentro do casamento, na sua vida emocional. Mas eu creio num Deus que transforma a terra estéril em terra que mana leite e mel. Eu creio no Deus que faz o deserto florescer. Se você crê nisso, eu gostaria que você fechasse os olhos. Peço que o Ministério de Louvor me ajude com uma canção. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sopra, Espírito de Deus. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Oh, Espírito de Deus, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim, tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim, aleluia. tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus impossível. Sopra, Espírito de Deus, sopra sobre nós. Deus impossível, Deus impossível. Escuta, fecha os teus olhos, por favor. Você que está em casa também, se puder, levante aí do sofá, da cadeira, fecha os teus olhos. Durante essa canção, escuta, durante essa canção, o Espírito Santo de Deus trouxe em homens e mulheres que estão aqui, e também nos lares, impossibilidades. Surgiu na tua frente, agora na tua memória,
justamente aquilo que você fala, essa é a minha impossibilidade. É neste lugar que eu preciso do meu milagre. É neste lugar que eu preciso de uma cura. É neste lugar que eu me sinto incapaz, Senhor. É nesta situação que eu acho que não vou conseguir, que eu não vou dar conta. É neste lugar que durante anos e anos eu tentei e não consegui. E é neste lugar que Deus está falando: filho, filha, eu estou contigo. Eu estou contigo. Creia e obedeça. Creia e obedeça. Creia e obedeça. Escuta a minha voz e venha na minha direção. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja por si. Sim, Deus. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Oh, aleluia. Sei que não estou só. Você não está O que sozinho. dizes sobre mim não pode se Não vai se frustrar. frustrar. Não vai se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Espírito Deus impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. não desistiu. Deus impossível Ele não desistiu. desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Deus impossível. Aleluia. Erga tuas mãos nessa posição para frente. Comece a orar. Você que está em casa também. Com as mãos erguidas para frente. Comece a orar, por favor. Você que ora em línguas, ore também em línguas. Espírito Santo de Deus, homens e mulheres estão reunidos diante da Tua presença e cremos que não há impossível para Deus. Por isso, nessa noite, aquilo que este homem está colocando diante do Teu altar, esta mulher, esta família, este casal, este jovem, esta criança, que o Senhor entregue nas mãos dos Teus servos, promessas, vida de Deus, cura, transformação, no nome de Jesus, no nome de Jesus, que a esperança seja renovada, que a fé seja renovada.